Estamos apresentando Almoçando com Cristo. Apresentação Pastor Gerson. Jesus Cristo virá.
Estamos apresentando Almoçando com Cristo. Apresentação Pastor Gerson. Estamos apresentando Almoçando com Cristo. Apresentação Pastor Gerson.
Louvado seja Deus, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esse momento que Ele tem nos concedido. Estarmos uma vez mais juntamente com vocês para mais uma edição, do Almoçando com Cristo. Eu aqui, no estúdio, no meu lar, e você aí no seu lar, junto com a sua família, almoçando, e ouvindo essas melodias maravilhosas e também ouvindo concernente ao reino do Senhor. Então, antes da gente ler a escritura aqui, quero transmitir a saudação aqui para todos aqueles que estão nos acompanhando, o César Cavalcante lá em Catende, o irmão Cícero Florencio, a nossa irmã Lidinalva, todos aqueles ali, o César, Cavalcante, um parceiro ali da Farol FM, trabalhamos muito tempo junto, Então, também aqui o nosso precioso irmão Milton, Deus abençoe, irmão Milton aí na cidade de Camaragibe, nos acompanhando juntamente aí com a sua família aí no bairro de Aldeia. José Figueiredo Santos também está nos acompanhando. José, diz aí o teu estado e a tua cidade, mas muito obrigado aí por estar conectado conosco, A nossa irmã Silvânia Nogueira, juntamente com o irmão Emanuel e o nosso precioso irmão Timóteo aí nos acompanhando na cidade de Camaragibe, no bairro de Céu Azul. Deus abençoe o irmão Timóteo, o irmão Emanuel e a irmã Silvânia. A irmã Graça nos acompanhando também, junto com a Rebeca, a Joana e eu, o Mateus, a irmã Elaine Cristina aí de Camaragibe, também nos acompanhando juntamente com a sua família. Deus abençoe, irmã Elaine. Deixa eu ver, Wanda Pereira, amém. Esse hino é lindo, glória, amém. Qual dele, irmã Wanda? Então tocamos vários aqui, então depois a irmã diz aí qual, para a gente reprisar uma vez mais. Então, Deus abençoe a irmã Wanda, creio que está aí, boa viagem, Deus abençoe a irmã Wanda. Estamos aqui na escuta, Francisco e Mara, Cabo de Santo Agostinho. Deus abençoe, irmão Francisco e irmã Mara, Saudação para todos os familiares aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem tem mais aqui. Datiele Santos, Deus abençoe, irmã Datiele. E nosso precioso Marcos Juan, Valdirene Freitas, lá de Minas Gerais, está dizendo aqui que estamos vivos, graças a Deus. Vivos, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Então, se Ele ressuscitou dos mortos, Ele vive e nós viveremos. Louvado seja Deus, irmã Valdirene. Deus abençoe a irmã, e todo o seu parentesco aí, Louvado seja Deus. Talvez tem mais irmãos chegando aqui. Nossa irmã Dionícia Oliveira, que Deus abençoe a todos. Também está nos acompanhando aí no bairro de Aldeia, na cidade de Camaragibe, juntamente com a nossa irmã Severina, nossa vovó aí, de 99 anos, mas não perde um almoçando com Cristo. Deus abençoe, irmã Severina, muita saúde, muita paz e fé no seu coração, para continuar servindo e adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Então, meus preciosos irmãos, todos que vão chegando aí, eu sou grato a Deus, por cada um de vocês estar nos acompanhando. Louvado seja Deus, Então, aqui, deixa alguém aqui, irmã Nogueira, diz aqui, eu estou na escuta, amém. Louvado seja Deus. Continue escutando, irmã Silvânia, pois a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvindo a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, nosso tempo já está indo embora. Eu quero ler a escritura nessa tarde com vocês no primeiro livro da Bíblia, isto é, no livro de Gênesis, no princípio. Gênesis quer dizer que princípio, Eu quero ler no capítulo 2, uma escritura muito conhecida, mas a palavra de Deus ela se renova
a cada amanhecer, não é isso mesmo? Então, para todos que estão de posse da Bíblia, Gênesis capítulo 2, e o versículo 15 e o versículo 16 e 17, que está escrito assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom Pai, Deus de amor e graça, temos lido a tua santa e gloriosa palavra. Pedimos as bênçãos do Senhor, Pai, que possamos, por tua graça, por tua misericórdia, ter o entendimento da tua palavra e nos conceda a revelação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, e que por meio da tua palavra haja cura, haja libertação, haja transformação, haja posicionamento, haja gozo, alegria no interior de cada um dos teus filhos. Pois nós te pedimos essas bênçãos, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus preciosos irmãos e ouvintes da palavra, quero, nesta programação, dia de hoje, meditar um pouco com vocês nessa escritura e em outras escrituras também, nos ajudando o Senhor. E vamos prosseguir aqui falando, pois ontem já demos assim um esboço ali no tabernáculo, no culto à noite, e vamos prosseguir falando num tema intitulado O Conflito entre Deus e Satanás. Conflito entre Deus e Satanás. Pois podemos ver aí duas forças espirituais. E o mensageiro para esta era, ele diz que são essas duas forças que estão controlando esse mundo no qual nós estamos vivendo. Ou você está sendo controlado por um, ou está sendo controlado por outro. Se o Espírito de Deus está te influenciando, ele vai te influenciar a cada dia a você viver por sua palavra, obedecer a palavra. Mas ao contrário, se você não está sendo influenciado pelo Espírito de Deus, você será influenciado automaticamente pelo Espírito de Satanás, Espírito das trevas, que conduz para o engano, que conduz para a escuridão, que conduz para cada dia se distanciar do Senhor. Ele fará com que você descreia da palavra, ignore a palavra e arrazoe a palavra, e até mesmo interprete, desloque e aplica mal, pois esse é o trabalho dele. Então, ou você é controlado por um espírito ou por outro, mas são essas duas forças espirituais que está influenciando, isto é, conduzindo as pessoas. As pessoas ou está sendo guiado por um ou está sendo guiado por outro, Então, o conflito entre Deus e Satanás, ele teve um início, e o início desse conflito, não foi na terra, mas foi no céu. Pois sabemos que o pecado, ele não começou na terra, ele começou no céu, pois ali houve, podemos dizer assim, uma inveja da parte de Satanás, uma ambição. Ele quis ser igual a Deus, ele quis ter um trono, ele quis ser adorado. Então houve iniquidade no seu interior, e ele ali foi interceptado
foi expulso de lá. Então, esse conflito começou no céu, pois o mensageiro disse: o pecado começou no céu, a iniquidade começou no céu, a inveja, a contenda, o ódio, a ganância, a vaidade, tudo começou lá em cima. Para provar isso, nós temos aqui o livro do profeta Isaías, no capítulo 14 de Isaías, o versículo 12, a Bíblia fala na queda de Satanás por causa do seu orgulho e rebeldia. Como caíste desde o céu, Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte, e subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então aqui, irmãos, nós podemos ver o seu orgulho, a sua soberba, ele se rebeliou contra Deus, e aí nós podemos ver onde houve aquele conflito, e houve uma batalha, e Miguel e seus anjos interceptaram ele para a terra. Mas podemos observar que foi interceptado para a terra. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, o Todo-Poderoso, vendo que essa batalha continuaria, esse conflito permaneceria, então Deus, ele criou os seus filhos, colocou sobre essa terra e colocou eles atrás de sua palavra, fortaleceu ele por sua palavra, porque, como estava falando nas programações anteriores, essa palavra é a nossa única defesa, é ela que nos defenderá, é por ela que somos fortalecidos, por ela que somos encorajados, é por meio dela que obtemos fé, e a fé, ela é o firme fundamento, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, é por meio da fé que o homem, a mulher, se aproxima de Deus, e são fortalecidos. Mas quem produz essa fé do interior de cada homem, cada mulher, no seio do seu povo, é esta palavra. Então ela é a nossa única defesa. Então nesta mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, o profeta nos diz aqui na página 8, ele diz assim: no Éden, Deus conhecia seu inimigo e todos os ataques de seu inimigo. Agora, Deus é o infinito, louvado seja Deus. E o infinito, e Deus o infinito, é a perfeição das perfeições. Ele sabia de todas as coisas antes que elas fossem. E por essa razão, se esse Deus infinito poderia ter olhado adiante, e o fez, e viu o fim desde o princípio,
e sabia que ele teria filhos nessa terra, seus próprios filhos abençoados. Você não crê que ele proveria para eles o melhor que ele poderia prover? Louvado seja Deus. Então aqui vemos que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é infinito. Então no princípio ele já vê o fim. Então ele olhando, no princípio ele viu o fim e viu que esse conflito que teve início lá no céu, a habitação celestial, e esse que causou, esse conflito por causa da sua soberba, por causa da sua rebeldia, por causa da sua iniquidade, do seu pecado. Então foi interceptado aqui, por terra, e os filhos de Deus estariam aqui, a semente de Deus. Então ele viu que esse conflito permaneceria até o fim. Então ele armou seus filhos, e essa arma que ele nos deu foi a sua palavra. Ele, quando criou o homem no princípio, ele colocou ele atrás dessa palavra, fortaleceu, como nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, 16 e 17. Então ele criou o homem para lavrar e o guardar a terra. Ele fortaleceu ele com a sua palavra. Louvado seja Deus. Enquanto o homem guardou a palavra, permaneceu atrás da palavra, o inimigo não pôde derrotá-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vemos aqui que o mensageiro nos diz, que desde o princípio, vendo esse conflito, Deus nos deu a maior arma, e essa arma é a sua palavra. Aí ele segue aqui: não faria você nesse momento, nessa noite, nesse momento, ou nessa tarde, a seus filhos que estivessem necessitados, pequenos companheiros que não podem cuidar de si mesmo, você não lutaria e trabalharia e faria qualquer coisa para prover o melhor que você pudesse, ou fazer capaz para atender aquelas crianças? Porque você é um pai. E se isso sendo o que eu diria, o verdadeiro, e apesar acerca de um pai terrenal, e a parentela iniciou-se em Deus, porque ele foi o primeiro pai. Você não acha que Deus, vendo o que Satanás seria e o que Satanás faria, ele não daria a seus filhos e os proveria com a melhor coisa que ele poderia prover para eles? Sabendo qual seria o ataque do inimigo, Deus fortificou seus filhos. Vê? Nós tomamos a guerra. Então ele dá um exemplo, de uma guerra natural, porque os filhos e as filhas de Deus hoje estão numa guerra espiritual, uma batalha espiritual. E ele dá o exemplo aqui de uma guerra natural, para que a gente compreenda o espiritual, a guerra que estamos. Nós tomamos a guerra. Quando o general sai encontrar-se com outro general na guerra, e este general, se ele é um verdadeiro cidadão daquela nação que ele representa, e ele certamente seria, teria que ser um grande general. E ele, a primeira coisa, ele tinha que estudar os ataques do inimigo. E ele sabe o que ele vai fazer, como ele vai trabalhar, porque ele, como
que deu uma espiada. Então, o mensageiro nos diz que aquele general, quando ele vai a uma guerra natural, então ele dá uma olhada, né? Ele tem uma visão panorâmica, uma visão daquela situação, né? Daquele conflito. Ele olha o campo, né? O acampamento do seu inimigo, ele dá uma olhada, e ali ele começa, né, a pensar em estratégia para vencer o seu inimigo. Observa as armas do seu inimigo, né, para que ele possa usar as armas certas, né, porque a pessoa, se o inimigo está com armamento mais forte do que ele, se ele, né, entrar de qualquer jeito nessa batalha, então vai conduzir vidas à morte, ou até mesmo à sua própria morte. Mas ele olha, né, observa, né, e ali ele começa a criar estratégia, qual a arma vai usar, por onde ele vai entrar. Então, estratégia de guerra. E Deus, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general. Então, no princípio, meu irmão, minha irmã, Ele, como sendo onisciente, onipresente, o ser eterno, Ele deu uma olhada, Ele viu que esse conflito ia até o fim. Aqui na terra, como está escrito, observamos em Gênesis, né? E até Apocalipse. Então, ele vendo esse conflito que seus filhos está confrontando Satanás dia a dia, então ele, né, teve essa visão panorâmica, espiritualmente falando, e viu que os seus filhos precisariam de um armamento, de uma arma para lutar contra esse adversário, contra esse inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja aqui, Deus sabia que esse grande combate estava vindo entre o certo e o errado, e ele sabia que o inimigo iria fazer. Ele sabia exatamente como equipar seu povo. Então, se vemos, a primeira coisa com que Deus equipou seus filhos foi, sendo infinito, ele sabia o que ele conseguiria derrotar Satanás em qualquer hora, e em qualquer lugar, em todo lugar, ou em qualquer condição. Agora ele não diria, eu lhe dei algo aqui, e então poucos anos mais tarde, eu posso estudar algo melhor para dar, e então alguns anos mais tarde, vê? Então Deus, ele é infinito. Quando ele olhou do princípio, ele viu o fim. Ele vê todas as coisas. E ele viu o seu adversário, que seria adversário dos seus filhos, como confrontou ali dos céus, foi interceptado para aqui, e ele viu qual armamento seus filhos necessitariam. Louvado seja Deus. Então ele viu e teve uma visão, né, onisciente, onipresente, ele sabe, viu tudo. Jamais ele ia dar um armamento e depois esse armamento não funcionasse, Satanás se evoluísse, mas nós sabemos que Deus, ele é sempre presente. Louvado seja Deus, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí Deus não é como nós, humanos, né, limitados, ou como esses generais de guerra natural. Ele é o nosso general, mas ele é eterno, onisciente, onipresente. Esse general de guerra, né, estão na frente das guerras no dia que nós estamos vivendo, diz o mensageiro aqui, é como nós, na força militar, o velho arco de flecha, e a próxima seria
Depois de um arco de flecha veio o mosquete, e depois do mosquete veio o rifle 45, e agora as armas atômicas e coisas. Vê, nós continuamos crescendo mais, mas Deus no princípio deu a seus filhos a arma atômica, porque Ele é o Deus infinito. Louvado seja Deus, né? Então Ele deu sua arma atômica, né? Porque Ele é um Deus infinito, né? Então Ele nos deu essa arma preciosa e poderosa, com a qual nós podemos vencer ao nosso inimigo, qual é o inimigo de Deus, né? Quando confrontá-lo com ele. Agora, vendo que haveria um conflito, diz o profeta, haveria uma batalha, Deus equipou seus filhos com um tipo certo de munição, o tipo certo de ataque, o tipo certo de todas as coisas que eles tinham necessidade e que os levaria a passar por todo o caminho do Éden ao arrebatamento. O que foi isto? Diz, a palavra. A palavra, isto é o que derrota Satanás. É a palavra. Ela o derrota em qualquer lugar, em todo lugar. Então, essa é a arma atômica, né, que o Senhor tem dado ao seu povo, aos seus filhos, à sua igreja. Nós estamos de posse dessa arma, qual é a sua palavra. Que Deus nos derrame cada dia do seu Espírito, da sua unção, para que nós tomemos essa palavra, possamos manusear ela. Não manusear ela um contra o outro, porque o diabo faz isso. Você sabia que o mensageiro diz que o diabo vai com que a gente use os artifícios, as ideias, né? E começamos a discordar um do outro, de repente começamos um conflito entre nós mesmos, entre o povo de Deus mesmo. E diz o mensageiro, se o diabo conseguir isso, ele cruza os braços e fica olhando, vendo eu e você lutando. Não é o que está ocorrendo hoje? Irmão contra irmão, na mesma fé, né? A mesma palavra, querendo destruir o outro, querendo passar por cima do outro, querendo respeitar o outro, desmoralizar o outro, os interesses pessoais. E Satanás simplesmente só vai cruzar os braços, ficar vendo os filhos de Deus lutando um contra o outro, matando uns aos outros, se odiando, né? Deus tenha misericórdia. O inimigo que nós temos que lutar contra ele é Satanás. Se é o inimigo de Deus, se é o inimigo de Deus, é o inimigo da igreja. Não temos nada com ele, e nem ele conosco. Jesus, quando veio aqui há 12 anos atrás, ele disse, ele não tinha nada a ver com ele, e ele tem nada a ver com Jesus. Se é o inimigo da igreja, então nós devemos estar unidos para combatê-lo, para derrotá-lo. A arma Deus nos deu é a sua palavra. Então, né, possamos ir contra ele em nome de Jesus Cristo, e com essa palavra nós derrotamos. Pois o mensageiro diz, ela o derrota em qualquer lugar, em todo lugar. Em todo lugar. Por meio da palavra, né? Na escola você derrota Satanás. Por meio dessa palavra, no seu trabalho você derrota Satanás. Por meio dessa palavra, na rua que você mora, no bairro que você mora, na cidade que você mora, no estado que você mora, no país que você mora, no mundo em que nós vivemos. Isso é assim diz o Senhor. Por meio dessa palavra, né, nós derrotamos a Satanás em qualquer hora, em qualquer lugar, em todo lugar. No nosso lar, nas nossas vidas, apliquemos a palavra, pois essa é a única defesa que nós temos, é a única arma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora,
segue o mensageiro. Mensagem, conflito entre Deus e Satanás. Agora, por que queremos substituir por algo mais quando nós já temos a melhor coisa que há, a palavra? Então, as pessoas estão querendo substituir. Quantos segmentos religiosos nos dias de hoje não estão querendo substituir a palavra? Estão querendo substituir a palavra por credos, por dogmas, catecismo e etc. Manuais eclesiásticos de igreja, teologia, filosofia. Quando o homem confia mais nessas coisas, em vez de confiar na palavra, então está substituindo a palavra. E essa é a única era na qual nós estamos vivendo, que a palavra foi colocada para fora dessa era. É a única era, essa era de Laodiceia, a qual nós estamos vivendo. Era de Éfeso, Esmirna, Perga, Tiatira, Sardes, Filadélfia, mas a era de Laodiceia, a qual nós estamos vivendo, é a única que a gente vê Cristo batendo na porta, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém está batendo na porta, senão está fora. Essa era de Laodiceia, a qual nós estamos vivendo, é a minha era, é a sua era, é a minha dispensação, é a sua dispensação, nós que somos gentios, é a última. Então, essa a qual nós estamos vivendo é a única que Jesus está batendo na porta. Essa é a mensagem para essa era. Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos conceda graça. Louvado seja Deus. Então, que possamos refletir nisso, né? Então, diz o mensageiro, e vemos que Jesus na terra, apenas para provar que isto foi o melhor equipamento, quando Satanás veio no combate mão a mão com Jesus, ele não apenas usou seu poder e amarrou as mãos dele, ele simplesmente pegou a mesma arma que Deus deu no jardim do Éden, sua palavra, e disse: está escrito. E ele esmurrou para fora do ringue com isso. Isto é correto, porque isto é o melhor de Deus. Então veja, irmão, lá em Gênesis, como a gente leu, né, Deus, quando criou Adão, colocou na terra para lavrar e guardar, e fortaleceu ele com a palavra, colocou ele atrás da palavra. Quando ele permaneceu atrás da palavra, o inimigo não pôde derrotá-lo. Mas podemos observar que lá na frente, né, por Adão ele entrou, mas o Eva, né, a sua esposa, estava representando a igreja, aí ele teve acesso. Chegou junto de Eva e disse: é assim que Deus disse que não podes comer do fruto das árvores do jardim? Aí Eva disse: não, do fruto das árvores do jardim comeremos livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus que não devemos comer nele nem tocar nele, porque no dia que comer nós morreremos. Aí disse: certamente não morrereis, porque se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E diz a Bíblia que Eva, né, vendo que aquele fruto era desejável e agradável para dar-lhe entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então veja, ele arrazoou a palavra para Eva, e Eva aceitou o seu arrazoamento. Veja o conflito de Eva, né, representando a igreja lá, conflito com Satanás. Então Satanás arrasou a palavra e ela catou aquele arrazoamento e caiu. Quando ela caiu, veio até o seu esposo, né, deu também no fruto para ele, ele comeu, e ambos perceberam que estava nu. Puseram folha de figueira, fizeram aventais, mas isso não funcionou. Então veja que vemos aí a condição, o conflito. Então Satanás entrou ali na raça humana e, né, plantou sua semente, semente da serpente, semente da discrepância, como estava falando semana anterior.
Então nós podemos ver, né, que Eva tentou substituir a palavra por conhecimento, né? A árvore para, né? Agradar para entendimento, né? Então ela quer entendimento, ela substituiu a palavra por aquele entendimento que Satanás apresentou a ela, e aí veio a queda, a transgressão, aí veio as dores, aí veio as consequências, aí veio a enfermidade, aí veio a velhice, as rugas e a morte, né? Enquanto eles permaneceram atrás da palavra, né, anunciar a palavra certa, não substituir a palavra, então o inimigo não teve como entrar. Mas quando substituiu, abriu mão da palavra pelo conhecimento, como muitos estão fazendo hoje, abrindo mão da palavra por conhecimento naturais, por tonterias, teologia, filosofia, mundanismo, incredulidade, iniquidade, né? Coisas desse mundo, colocando a palavra de um lado para fora dos seus grupos, né? Então nós vemos que situação, né? Então diz o mensageiro, a maior arma, né? Então é a palavra, e nós vemos que eles ali no princípio, Adão e Eva, estão no conflito direto com Satanás. Satanás venceu. E diz o mensageiro, durante as dispensações, cada homem, né? E eles falharam em manusear a palavra. Mas veio um, há 12.000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo. Então ele soube manusear a palavra. Ele não quis argumentar contra ela, não quis conhecimento, não. Ele aplicou a palavra. Satanás, está escrito, ele disse, mas também está escrito, Satanás, mas está escrito, também está escrito, mas está escrito, mas também está escrito. Então ele soube manusear a palavra, ficou com a palavra, valorizou a palavra, ele era a palavra. Aí você diz, claro, por isso que ele venceu. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como homem ele foi tentado, como Deus não pode ser tentado. Mas como homem na carne ele foi tentado pelaquela mesma tentação que os nossos pais carnal passaram. Desejo carnais, concupiscência da carne, soberba da vida. Jesus venceu todas essas coisas. Pois Paulo diz aos Hebreus que ele foi tentado em tudo que nós somos. Ele foi tentado em tudo que Adão foi. Adão cedeu, mas ele não. Ele venceu Satanás, soube manusear a palavra. Ele era a palavra. E o mensageiro nos diz que a sua noiva, ela também se tornará essa palavra, vai saber manusear a palavra, vai se tornar a palavra e vai vencer o conflito contra Satanás. Irmãos, isso é assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Então, o Senhor continue nos ajudando, amém? Então, olhe onde é isso, diz o mensageiro. Isso não é apenas para um, né? Então veja aqui, ele vem falando, ele quando confrontou-se com Satanás, lá em São Mateus 4, diz assim, ele esmurrou para fora do rim com isto, e isto é correto, porque isto é o melhor de Deus. E olha onde é isso. Isso não é apenas para dois na igreja, é para cada um de nós. Todo cristão tem o direito de tomar essa palavra e lutar com o inimigo em qualquer lugar que você o encontre. Em qualquer lugar que você a encontrar o inimigo, esta palavra é o que você tem que usar. Então veja, é essa palavra que temos que usar. E Jesus provou isso quando ele veio. Então ele equipou seus filhos com a palavra para a proteção deles contra o inimigo.
E quando a guerra e as batalhas se estabelecem, então há somente uma coisa que um verdadeiro soldado pode usar. Um verdadeiro soldado cristão. Isto é o assim diz o Senhor. Caminhe até ali e encontre o inimigo com a segurança. Louvado seja Deus. Que nada, 1000 poderão cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Apenas lembre que Deus fez esta afirmação e dá isto a seus filhos, e isto é o melhor que já tem havido. Satanás no Éden, quando ele veio com esses ataques para atacar a pessoa, sabemos que os filhos de Deus estavam fortificados com essa palavra. Satanás atacou a palavra. Vê? Ele não atacou o ser, ele atacou a palavra primeiro. Olhe para aquele gatuno, lagarto. O que ele faz hoje? Para começar, ele não pode atacar dizendo: bem, esta não é uma boa pessoa, ele é uma boa pessoa, vê? Mas a única coisa que ele tenta fazer, não importa quão boa a pessoa seja, ele o leva a negar esta palavra. Isto é simplesmente a única coisa que ele quer fazer, te levar a negar a palavra. Então veja, ele levou a Eva a descrer da palavra, a razoar a palavra, negar a palavra. E o mensageiro disse, a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, diz: o homem, jamais pode pecar se primeiramente ele não lançar de lado a palavra. Se ele permanecer na palavra, crendo, sujeitando-se à palavra, ele jamais pecará. Mas ele tem que lançar a palavra de um lado para poder pecar. Foi o que Eva fez, foi o que Adão fez. É que muitos estão fazendo hoje, lançando a palavra de um lado, abrindo mão da palavra por argumento e outras coisas. E o Senhor Jesus tem misericórdia. Então, o homem, para pecar, primeiramente ele tem que lançar de um lado a palavra, abrir mão da palavra, para que ele venha pecar. Porque pecado é errar o alvo, pecado é incredulidade. O mensageiro chega a dizer, isso é errar o alvo. Pecar, ele diz, beber, fumar, jogar, se prostituir, são atributos do pecado. Você faz isso porque você não crê na palavra. Você cresce na palavra e obedecesse, jamais você faria isso. Mas quando você desobedece, você perde a credibilidade dessa palavra, é o diabo que leva você a esse, Então, você comete essas coisas. É enganado. Deus tem misericórdia de cada um de nós. Então, nós vamos ficar com essa reflexão nessa tarde. Que Deus nos ajude, e ficarmos com a sua palavra. Louvado seja Deus. Então que Deus nos ajude a ficarmos com sua palavra, permanecer ao lado da sua palavra. Então, por que ficar com o lado da palavra? Porque ele é a verdade. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Pai Celestial, Deus de amor e graça, uma vez mais, por tua graça, por tua misericórdia, vamos nossas frontes diante do Senhor para te agradecer por essa leitura desta palavra santa. E o nosso desejo, Senhor, é que esta palavra a cada dia seja canalizada para o nosso interior, para a nossa alma. Pai, como disse Davi,
Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não pecar. Deus, que possamos fazer como aquele patriarca fez. Ele deu exemplo, e na Bíblia, a tua palavra, existem vários exemplos, homens de Deus, que amaram o Senhor, que guardaram esta palavra e venceram os seus conflitos. Mas quando eles abriram mão da palavra, foram derrotados. Israel, um grande exemplo, quando tomou a tua palavra, enfrentou grandes desafios, grandes conflitos, saíram vitoriosos. Mas quando negaram a palavra, descreram da palavra, o simples inimigo fez com que eles corressem. Deus, o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. O Senhor cada dia continua acrescentando a nossa fé e nos encorajando e nos fortalecendo para vivermos cada dia com a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos para a tua glória. Amém. Louvado seja o nome que é sobre todos os nomes, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos juntos, uma vez mais, louvando a Ele, adorando a Ele, aprendendo, com a sua palavra. Foi cada dia, que abrimos essa palavra e lemos a mesma, sempre extraímos dela uma grande aprendizagem que serve cada dia, para nos nutrir espiritualmente e lutarmos e batalharmos por uma fé que uma vez foi dada aos santos. Então avante, soldados de Cristo, não desanime, mas vamos lutar, pois eu creio que venceremos esse combate em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, obrigado pela sua audiência aí, está nos acompanhando juntamente com os seus familiares, Então, que a gloriosa paz do Senhor Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Então, irmão Cláudio Ferreira também está passando por aqui. Deus abençoe, irmão Cláudio Ferreira, que a gloriosa paz do Senhor Jesus continue os abençoando. Louvado seja Deus, Então, que o Senhor nos conceda cada dia a sua paz no interior, a paz de espírito, a paz na alma, amém? Deus nos abençoe e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Acabamos de apresentar mais uma edição do Almoçando com Cristo. Voltaremos amanhã, do meio-dia às 13 horas. Obrigado a todos pela sua audiência.